Nós vamos meditar a palavra de Deus. Então você que já iniciou aqui o seu culto, chegando aqui no início, eu li no livro de Jó, e nós lemos o verso 20, 21 e 22 do capítulo de número 1, para você que é um estudioso da palavra de Deus, para você que sempre vem nas segundas com Deus. Quantos têm sempre vindo à segunda com Deus? Muito lindo, que Deus abençoe a sua vida, continue a perseverar na presença do Espírito Santo, e que o Senhor possa abençoar grandemente você. Faremos apenas uma reflexão nesta noite, e daqui a pouco estaremos orando por ti. Essa palavra, ela é muito importante, é grandiosa, e a Bíblia, ela fala a respeito de um homem que havia na terra de Uz, uma terra antiga. O nome dele era Jó, e leva aí, o livro leva o seu nome. Rico, tinha posses, era um homem, segundo a palavra de Deus, cheio de virtudes. Vai percebendo para onde Deus vai nos levar nesses minutinhos que vou falar com os irmãos aqui, de 15 minutos, no máximo a 20 minutos, nós vamos ministrar. E ele tinha virtudes, era sincero, homem reto, íntegro, a Bíblia que diz isso, temente a Deus, homem que se desviava do mal, paciente. São todas essas virtudes de Jó. E ele não era assim porque era rico, ele era assim porque Deus estava com ele. Deus está com quantos aqui? Deus está com você. O que a Bíblia diz é que um dia os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor. Para você que me acompanha, a palavra do Senhor diz que no verso de número 7, então o Senhor disse a Satanás, e a palavra de Deus diz que quando os anjos se apresentaram, ou quando os filhos de Deus vieram apresentar-se, também veio Satanás. Em algumas versões diz que foi os anjos que vieram. E o Senhor fez algumas perguntas para Satanás. Veja bem, a primeira pergunta que o Senhor faz para Satanás no verso 6, o Senhor pergunta no verso 7, de onde que ele vem? Olha o que ele diz: de onde tu vens? E ele responde o seguinte: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Mas vai ter umas versões que diz que Satanás veio perambulando. Exatamente isso. Eu venho perambulando pela terra. Veja bem essa expressão que a Bíblia rodeia e nos diz. Irmão, Satanás não tem casa, irmãos. Satanás não tem casa. E se você for fazer aqui escatologicamente, ele está ainda nos ares. Alguns pensam que a casa de Satanás está preparada para ele, com certeza, é o lago de fogo. E todos aqueles que não se acharam, ou não vão se achar no livro da vida, também vão perecer nesse mesmo lago de fogo ardente. A Bíblia diz isso. Mas o inferno, ele vai ser ainda inaugurado pela besta do Apocalipse e pelo falso profeta. Então, ao contrário de alguém pensa que o inimigo, ele está no inferno, ele está aprisionado, não, ainda não foi e ainda não chegou o tempo de se cumprir a palavra aonde o inimigo será lançado no fogo eterno. Então ele habita onde? Perturbando aos derredores,
perambulando. Olha como que a Bíblia é preciosa e que você, por favor, tenha nessa noite conhecimento. Perambulando aos ares, no espaço. E ele responde a Deus dizendo que ele vinha de rodear a terra, de passear por ela ou de perambular pela terra. Deus faz a seguinte questão ao inimigo: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? E que o Senhor fala mais? Porque ninguém há semelhante a ele. Deus testemunhando de um filho, de um ser humano. Aí diz todas estas virtudes com qual nós iniciamos aqui. Viste como é que ele é reto, viste como é que ele é íntegro, sincero, temente, paciente. E o inimigo, que é astuto, ele prova e diz o seguinte: sabe por quê que ele é assim? Porventura tu não cercaste ele de bens, e a tua casa com todo o gado que tem, e tudo quanto Jó coloca as mãos é abençoado? O inimigo, ele estava achando, porque ele não tem o poder de sondar a alma humana, não tem. Quando você faz uma oração em espírito, o inimigo não tem poder de ouvir e de saber o que você está falando com Deus. Quantos concordam com essa palavra? Aleluia, glória ao Senhor Deus. O inimigo fala assim, em outras palavras: ele é temente a ti, porque tu deu bens para ele, fazenda. Você sabia que Deus está de olho em você? E que Deus tem prazer quando você faz a vontade dEle? Quando você vem numa reunião como esta, ouvir a palavra de Deus, você crê que Deus tem prazer, porque você tem sede de se alimentar da palavra do Senhor. Você está sendo observado por Deus. Quantos digam amém, dizem amém nessa palavra? Mas tem alguém também que te observa além do Senhor. E observou-se a Jó e diz assim: não sabes que tu os cercaste de bênçãos? Meu querido, o que Deus fala então? Toca nas bênçãos. Toca nas bênçãos. E quando Deus, Ele toca nas bênçãos, eu já vi acontecer algumas vezes, de Deus permitir que pessoas passam por dificuldades, crentes passam por dificuldades, passam por prova. Tem gente que só sabe servir a Deus quando está tudo bem, quando está em calmaria, conforme cantou Edilane aqui. Mas nós precisamos entender e amar esse Deus, além das nossas questões pessoais. Nós precisamos amar a Deus e não encontrar em falta em momento algum, e jamais murmurar contra o nosso Deus, ou atribuir a Deus a causa dos nossos insucessos. E algumas pessoas têm justamente esse problema. Quando as coisas estão dando errado, quando as coisas não estão dando certo, e começa a dizer: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu orava, eu pregava, eu cantava, e começa a atribuir algumas questões que não deram certo na sua vida. Mas quando nós, na maioria das vezes, aprendemos que muitas coisas que passamos são frutos das nossas escolhas. Quantos entendem o que o pastor está falando aqui? Muitas vezes é fruto das nossas escolhas. Veja bem,
Às vezes nós escolhemos mal. Às vezes nós escolhemos e queremos algo que todo mundo está vendo que não vai dar certo. E diz, ó, essa história não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Olha, vamos orar, vamos buscar. E você aconselha. Mas tem hora que, principalmente quando as pessoas estão apaixonadas. É uma questão de escolha. Muitas vezes acontece isso. O pastor pode falar, a mãe pode falar, o pai, você não consegue. Tem 2 coraçãozinhos que estão nos seus olhos. E muitas vezes você não consegue observar a voz de Deus e o que está acontecendo à tua volta. Então, alguns dos problemas que nós temos é causado pelas nossas escolhas, e não podemos atribuir a Deus o fruto das nossas escolhas. Você está entendendo o que o Espírito Santo está comunicando para você? Mas algumas vezes também Deus quer, que é a segunda situação, foi o caso de Jó aqui, a palavra deixa clara, que Deus quer dar testemunho de você. Aí Deus fala para Satanás, olha, pode tocar nos bens dele. E Satanás sai da presença do Senhor e toca nos bens. E Jó começou a receber notícias ruins. Jó era tão preocupado com a questão da casa dele. Eu não sei como que anda a sua casa, qual é a preocupação que você tem em sua casa. Jó era tão realmente íntimo de Deus na questão da sua casa, que ele oferecia sacrifícios todas as vezes que os seus filhos davam uma festa. A gente entende pela palavra que eles eram unidos e que eles se reuniam e sempre tinha almoço na casa de um filho. Isso acontece em muitas famílias. Muitas vezes nós nos reunimos uma vez na semana, alguns se reúnem uma vez no mês e promovem ali um almoço entre família. Assim era o que acontecia. Essa palavra banquete que a Bíblia usa aqui, ele dizia o seguinte, que seus filhos faziam banquete em casa, um e no outro dia na casa do outro, assim fazia Jó. Mas depois que terminava o banquete, ele era tão preocupado, ele era tão zeloso, ele estava tão vivendo as situações dos filhos dele, que a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos teus filhos. A questão é, e como que está a tua casa, e você como sacerdote? A Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada, a oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Como que está você? Você tem sacrificado pelos seus filhos? Você tem realmente colocado isso perante o Senhor? Você tem realmente se relacionado com Ele, ensinado o caminho de Deus aos teus filhos, aos nossos filhos? Como que está os nossos sacrifícios, a nossa madrugada, as nossas orações pelos nossos filhos? Os pais têm que orar pelos filhos quando concordam com essa palavra, e os filhos precisam orar pelos vossos pais. A questão aqui é que Deus queria dar testemunho de Jó. Sabe o que acontece? Acabou a fazenda de Jó, desceu um raio lá e consumiu com um monte de camelo, e foi acontecendo situações, através de situações, ou atrás de situações. Vieram os sabeus, vieram outros povos, e atacavam, matavam todo mundo, matavam os empregados, escapava só um. Tem aquela fase que todo dia Jó está recebendo uma notícia ruim. Meu Deus, será que não para de chegar notícia ruim? Será que eu não paro de receber notícias trágicas? Imagine aqui a situação de Jó.
Mas sabe o que a palavra de Deus ensina para nós aqui nessa noite? Mesmo tocando nos bens de Jó, Jó permaneceu fiel ao Senhor Deus. Como que está a sua relação com Deus? Você precisa ser fiel a Ele, independente dos bens, independente das bênçãos que Ele tem dado para você, que Ele tem feito chover sobre a sua vida. Você precisa continuar sendo fiel, 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 fiel ao Senhor. E Jó permaneceu íntegro. A palavra diz que Satanás voltou, e o Senhor perguntou de novo: observaste o meu servo Jó? Ele falou: sim, tenho observado. Aí Satanás sempre procura algo para nos acusar. Também ele tem uma família linda. Olha só, ele tem uma família linda. Os filhos dele são maravilhosos. E a decisão que o nosso Deus deu a respeito de Jó, eu não sei o que seria se fosse você ou se fosse eu, se fosse nós. Você imaginou? Sabe o que Deus fala? Toca nos filhos dele, toca no filho, pode tocar. Você só não vai tocar, a Bíblia que diz, tá? É a Bíblia, estou dando um estudo aqui. Você só não vai tocar na alma de Jó. Pode tocar na saúde dele. Toca. A palavra de Deus diz que os filhos morreram. Desceu um vento. Foi um vento. Eles estavam numa casa, quando veio um vento muito forte, e as paredes caíram sobre os seus filhos. A palavra de Deus diz que Jó ficou todo cheio de feridas, porque o emocional de Jó foi arrebentado. Começou a sair nele chagas pelo corpo dele. Jó estava completamente, fisicamente destruído. Mas você ouve o Senhor dizer, e ouve Jó falar aqui, que ele se rasgou o seu manto, que ele rapou a sua cabeça, que ele se levantou, se lançou em terra. Mas uma palavra me chama a atenção na adversidade de Jó: e o adorou o Senhor. Adorou, adorou, adorou o Senhor, adorou o Senhor. Está preparado para adorar a Deus nas adversidades? Ou é só Deus falar aqui? Mas quando estamos passando por ela, pastor, machuca demais. Eu sinto o Espírito Santo falando com alguém aqui. Está preparado para passar por adversidades e adorar a Deus nas adversidades? Muitas vezes nós cantamos aqui, né? Jó adorou, bonito, né? Como Jó, né? Jó, e vai lá, aqueles louvores lindos, maravilhosos que os irmãos cantam aqui. Mas quer ser você o protagonista principal dessa história? Um dia eu encontrei com o irmão, e porque ele tinha perdido o restaurante dele, ele administrou mal o negócio, a verdade foi essa. Ele perdeu o empreendimento dele, o comércio dele, e ali ele estava muito nervoso com aquela situação. E eu instiguei e falei: querido irmão, precisa ter paciência, tem muitos anos isso, você precisa ser paciente. E ele disse para mim bem assim: estou sofrendo mais do que Jó. Eu falei: então você não conhece as Escrituras, mas pode ser que Deus promova isso. Tenha cuidado com as suas palavras. Então, antes de você falar alguma coisa, primeiro vai estudar a palavra de Deus. Será que realmente, tem gente que quer: Senhor, eu quero as bênçãos que Jó passou, eu quero viver o dobro, eu quero ser isso. Jó era rico, estou falando que ele tinha fazendas, tinha isso, tinha dinheiro, tinha tudo, e foi restituído o dobro. Mas você quer passar o que Jó passou?
Você quer passar o que ele passou? Já perdeu os filhos. Aí chegou ele dizer assim, rasgar tudo, rasgar o coração. E quando diz adorar, é se ajoelhar e levantar as duas mãos para o céu, cheio de ferida, cheio de chaga, cheio de câncer de pele. E naquela época não tinha oncologista, e mesmo o melhor dos oncologistas que tivesse, não poderia, dermatologista o que for, não poderia resolver a situação de Jó. Já imaginou? A pessoa nesse estado, levantar e adorar ao Senhor? Levantar e adorar o Senhor. Você já imaginou isso? Assim aconteceu com Jó. No saí do ventre da minha mãe, no verso 21, e no tornarei para lá. Agora vem aí, tá? O Senhor deu. O Senhor vamos falar junto. O Senhor E agora a última parte é como? Então repita forte: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que então reclama as tuas perdas? Por que tem reclamado as tuas perdas? Por que fica questionando o Senhor? Eu sei, Deus está falando um coração aqui tremendamente, que veio aqui questionando a Deus, questionando a perda. Por que está questionando a perda, se bendito seja o nome do Senhor? E sabe o que eu já estou indo para a conclusão? Sabe o que é pior, pastor Edgar? Que quando você está nos momentos de solidão, nos momentos de reflexão, nos momentos que você está sendo provado, vem amigos. Deus manda amigos, certo? Deus permite que amigos venham. E veio 3 amigos conversar com Jó. Interessante isso. 3 amigos vieram conversar com Jó. Elifas, Bildade, não é isso? E Zofar. Esses eram os amigos, Bildade e Elifas. Desse montão de amigos que eles tinham, imagina que, será que a família de Jó vivia fazendo festa? Desse montão de amigos apareceu 3. A Bíblia diz que de longe viram Jó, que estava separado das pessoas. A sua esposa é a primeira desesperada que tem a esposa, né? E poderia ser o contrário, mas a Bíblia traz aqui apenas um referencial. A esposa já tinha descartado o Senhor e dito: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. O desespero era dela, perdeu os filhos. Amaldiçoa esse Deus e morre. Foi quando ele responde: o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí vem os amigos. O que você espera de um amigo? O que você espera de um amigo? E não veio só um, veio? Repita comigo, veio? 3 amigos, que beleza, hein? Pelo menos 3. A palavra de Deus diz assim, que de longe começaram a chorar, porque conheceram o Jó rico, podendo, dirigindo o carrão, vamos dizer aqui, contextualizando hoje, dirigindo o carrão, pastor, os carros que tinham na época. Jó é fazendeiro, daqui a pouco vê Jó, nem com um carrinho de mão ele estava, porque ele estava doente, separado. Quando viram a situação, começaram a chorar, em voz alta, tá? Os amigos choraram em voz alta. Quantos gostam de ter amigos aí? Levanta a mão. Eu gosto. Quantos gostam de ter um amigo? Ou tem gente que não gosta de ter amigo? Alguém consegue viver sozinho? Vieram ver Jó, em voz alta, gritando. O estado era tão grave
Você imagina 7 dias, uma semana, e 7 noites, ninguém dava uma palavra. Eu imagino que Bildade, Zofaz, aqueles amigos ali, eles ficavam assim, como é que pode? Tem hora que as pessoas que estão perto de você, é Deus falando agora aqui, pela primeira vez nesse lugar, para o seu coração, para você. Tem hora que as pessoas que estão perto de você, olham para o seu estado, e não conseguem humanamente compreender o que está acontecendo com você. E foi o que aconteceu com Jó. As pessoas, os amigos dele ficam, não tem condição, não tem condição, não tem condição, não tem condição, não tem condição. Que é isso? Que é isso? E eles conversavam baixinho. E depois de 7 dias, quem quebra o silêncio não foi os amigos, foi Jó. E Jó começou a querer se explicar da adversidade que vinha, que estava sobre ele, e a cruel aflição que estava sobre ele, a ponto dele não ter mais vontade de ficar vivo. Não ter mais vontade de ficar vivo. E lamenta a sua miséria. E aí quando um amigo abre a boca, o amigo abre a boca, ele abre a boca. Para você que me acompanha agora, eu já estou no capítulo de número 4. Ele faz uma acusação contra Jó. E ele diz algo interessante. Ele começa a acusar Jó. E ele diz assim: qual é o inocente que pereceu? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade vão colher isso. Resumindo aqui, Elifaz está dizendo que Jó estava sendo mal e que agora Deus veio requerer de Jó aquele negócio. Ó, Jó, você está nessa situação aí, porque você plantou mal, porque você fez o que era mal aos outros. Você imaginou? O que você espera de um amigo? Um abraço? Eles não abraçaram. Jó estava todo cheio de ferida. Eles não abraçaram. Olharam para ele, comunicaram entre eles e falaram: não tem condição desse ser humano estar fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. E começaram, para resumir aqui, Bildade e o outro dizer o seguinte, Zofaz, e Eliú depois, e veio assim, e começou a dizer assim: é pecado, está em pecado, você pecou contra o Altíssimo, você não é justo, você é injusto. E os acusadores de Jó falaram palavras duras contra Jó. Jó implorava, tentando se justificar, mas os amigos dele o acusavam. Tem alguém te acusando? Tem alguém que está te acusando? Quem é que está te acusando? Quem é que tem levantado falso testemunho contra a sua vida? Ei, o justo juiz está aqui nessa noite. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? E a palavra vai além, diz assim: e se alguém pecar, ainda temos algo maravilhoso para os que são fiéis. Temos um advogado fiel, que julga e o mesmo que defende a nossa causa.
Você crê que o Senhor muda a sentença de juiz? Você crê nessa noite? Olha o que eu vou profetizar aqui, que o Senhor muda a sentença de juiz. Olha, eu estou profetizando isso aqui. Deus me leva nesse negócio aí. O Senhor é aquele que muda a sentença de juiz. O Senhor é aquele que pega um processo que está parado lá no INSS, e a partir dessa semana Ele começa a fazer o processo andar, porque quando Ele quer te abençoar, Ele te abençoa, e não adianta os acusadores levantarem contra ti. É assim que Deus faz. Aleluia, aleluia, arabá, arabá, oh Deus, aleluia. E muitas vezes as pessoas olham para nós, quando estamos passando por aflição. Muitos fazem igual os amigos de Jó fizeram, começam a dizer assim que você está em pecado, levantam acusações falsas, começam a dizer que você está colhendo, ela está colhendo o que ela plantou. Algumas vezes é verdade, algumas vezes é um fruto das escolhas, eu disse isso, mas o foco desta palavra nessa noite não é isso. Algumas vezes Deus está provando mesmo a tua fé e está dando um testemunho de você, aleluia. E você tem que permanecer fiel. O Senhor está falando para você aqui, permaneça fiel, permaneça na posição. Se você tem orado de joelho por esta causa, permaneça orando. Eu sei que o Senhor vai resolver esse negócio, eu sei que o Senhor vai resolver. Deus está falando para você aí que veio nessa noite aqui, talvez pela primeira vez. Deus não se cansa de te observar, e Deus é quem peleja por ti. O tempo está da vitória a chegar, o tempo da vitória chegou para a sua vida. Jó concentrou a sua esperança em Deus, mesmo em tempo de adversidades. Quando você vai em Jó capítulo de número 19, e no verso de número 22, você vai ver uma palavra maravilhosa. Jó foi um homem que demonstrou uma fé muito grande no Senhor. E ele disse, em meio às circunstâncias mais difíceis enfrentadas por este homem de Deus, ele pôde dizer com convicção: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor. O que é isso, pastor Cleves? Esperança de que o cenário vai mudar. Esperança de que o cenário vai mudar. Esperança de que alguma coisa Deus vai fazer. Eu quero dizer que depois dos acusadores de Jó, que zombaram de Jó por permanecer leal ao Senhor, olha o que Deus fala aqui. Talvez tenha alguém até zombando da sua fé. Talvez tenha alguém que disse assim: desiste, chega, para. Mas eu lembro lá do louvor da Ludmila que ela diz assim, em tempo de guerra, nunca pare, nunca pare, nunca pare. Talvez alguém está dizendo justamente isso aí: para, tem mais jeito, acabou, fim de linha. Eu me lembro quando eu estava, só esse pedacinho vou contar aqui, para alguns que não conhecem. Quando eu estava no hospital infantil, eu nunca esqueci isso, e estava dentro de uma enfermaria, com várias crianças, e não tinha vaga no CTI, e eu subi com a minha filha, esperando uma vaga no CTI. Irmãos, 1º de janeiro de 2017,
A situação estava tão feia para o nosso lado. Estou terminando aqui. Tão feia, tão terrível para o nosso lado, eu olhando. E eles entubaram a Gabriela, colocaram todas aquelas bombas de infusão e subiram. Eu subi atrás, falei: pai, você pode nos acompanhar? Quando ela chegou cheia de tubo dentro da enfermaria, esperando a vaga de CTI, as outras crianças que estavam, os outros pais, ficaram assustados com o quadro. Eu também fiquei preocupado com aquela situação. E eu vi alguns pais comentando, eu vi algumas enfermeiras técnicas que estavam ali comigo, aplicando medicação, temperatura 40 graus, temperatura 40, 41, e ia do corpo da Gabi, infecção generalizada, a infecção estava no sangue, e eu via muitas pessoas dentro daquela sala, inclusive a médica, chorando e dizendo assim: não tem jeito, não tem jeito. Eu ouvi: não tem jeito, isso aí é caso perdido, falando baixinho, e a gente ali naquela situação, alabaia, choremai, e eu estava ali pensando em algumas coisas que Deus tinha falado, apenas confiado e sabendo que Deus estava nos provando, que Ele deu, Ele podia levar, mas enquanto tivesse vida, eu estaria ali orando e dizendo: Senhor, está na tua vontade, se tu quiser mudar o quadro, tu pode mudar. Aí chegou uma mulher perto de mim, que o filho dela já estava na época de alta, e ela falou bem assim: ô pai, vem aqui no cantinho, não desrespeitando aqui a fé de ninguém, vem aqui no cantinho, ó, ali na escada, tem um altar, e quando você passar pela escada, você para ali, na frente daquela figura que tem ali, e faz uma reza ali, uma oração, faz. E eu me levantei e disse assim: olha, mulher, eu não preciso parar em altares feitos por mãos humanas, porque eu sei que o meu Redentor vive. E se Ele quiser, e se Ele quiser, Ele muda a situação. O nosso Deus é lindo, amados, o nosso Deus é lindo. Aí ela disse assim: ah, já sei, você é crente. Sou sim. Falei com ela: olha, irmãos, creia no que aconteceu. A Gabi foi para o CTI. Chegou lá, um médico disse para mim bem assim: ó, fim de linha, acabou, fim de linha. O que você vai fazer? Faça igual a Jó, né? Espera, tá lá a menina, estava lá tomando sangue e tal, o coração estava a 150 por minuto, eles deram adrenalina, que ele estava parando, aí foi lá para cima, falou assim: é só esperar. Aí foi uma médica amiga nossa lá, passou lá, ela saiu de lá apavorada, pastor, e eu lá: não, Jesus vai fazer, Jesus pode fazer, estava sozinho lá no CTI, Ele pode fazer, e quando deu outro dia, aí encontrei com minha mãe lá, foi no dia que eu encontrei com a minha mãe, foi lá visitar, minha mãe e meus irmãos saíram daqui, né, bons amigos, quando a gente tem família, e foram lá visitar a Gabi lá no CTI, lá em Vitória. Aí quando eu saí lá de dentro, eu disse para minha mãe: vamos comer, porque já tem tempo que nós estamos aqui no CTI, nós vamos lá para o shopping, nós vamos comer. Foi assim ou não foi, mãe? Nós vamos comer lá, porque agora a Gabi está na mão de Deus, a gente não pode mais fazer nada. Levanta e se alimenta, querido, já está na mão de Deus esse problema. Aleluia, aleluia. E nisso minha amiga médica
que mamãe viu lá também, eu creio. A Carla saiu apavorada, doutora Carla. Minha mãe foi embora, meus irmãos foram embora e eu fiquei lá. No outro dia nós voltamos 11 horas. Quando nós chegamos 11 horas da manhã do outro dia, a médica me atendeu, uma outra médica, lá no CTI já. Abriu a porta e perguntou assim: quem são os pais de Gabriela? Sou eu. Entrei lá dentro daquela salinha, Gabi estava lá, do mesmo jeito para mim, né? Aquele monte de aparelho, entrei lá, olhei a situação. E ela disse assim, né? Eu já contei isso algumas vezes, mas não me canso de contar as bênçãos de Deus. Ela disse, pense para mim: olha, pai, o que aconteceu de ontem para hoje, eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para ti: as bactérias que estavam atrapalhando a vida dessa criança, no pulmão dessa criança, saíram tudo, não tem mais nada aqui nessa criança. Ela pode sair desses tubos, ela não precisa mais ficar aqui nessa unidade. Hoje mesmo nós vamos desentubar essa criança. Você está glorificando ao Senhor? Glorificar mesmo foi o meu retorno triunfante para a mesma sala de enfermaria. Aí vai eu de novo lá para a enfermaria, que quando sai do CTI tem que voltar para a enfermaria. Aí nos voltaram para a mesma enfermaria. Aí nós chegamos lá na enfermaria, Gabriela, de novo na caminha dela, sem tubo, sem nada, olhando para lá e para cá, e as crianças no mesmo estado que nós deixamos estavam aquelas crianças. Escute bem o que aconteceu depois que ela saiu lá da enfermaria. Estava lá, procedência, CTI, quadro, foi assim, assim, assim. E agora, o que fazer? Gabriela não tinha mais veia para furar ela. A médica disse, meu Deus, essa criança não tem mais veia. Aí eu fiquei preocupado, a gente é assim, irmãos, a gente está indo na fé, daqui a pouco fiquei preocupado, e não tem mais veia, o médico querendo ainda colocar antibiótico pelas veias da menina, e não há nada de veia, não acha veia, aquela tribulação. Falei, meu Deus, vai voltar para o CTI. Aí liguei para Antônio Gomes, já ouviu falar nele? Ele mora no céu agora, mas estava aqui na terra ainda. Aí liguei para ele, estava, pai, assim que a gente fala, né? Pai, o que foi, meu filho? O que aconteceu dessa vez agora? Perderam as vezes de Gabriela. Meu filho, perderam as vezes dela porque vão mandar ela para casa. Ela não precisa mais ficar aí, não. Que fé é essa? Que fé é essa? Estou contando só uma partezinha da história aqui. Que fé é essa? Olha, o Deus de Jó é o seu Deus. Ele dá testemunho de você, querido. Ele dá testemunho de você. Isso é fé. Sabe o que aconteceu? Não pegaram mesmo. Aí falaram assim, ó, não estão pegando, vamos fazer o seguinte, vamos dar remédio pela boca mesmo, igual toma em casa. Aí ficou todas as crianças lá, inclusive o outro lá que a mãe tinha mandado eu ir lá fazer reza, fazer oração na imagem, né? Mas isso, eu não estou aqui pejorando, né? Era a fé dela, era o conhecimento que ela tinha. Eu não estou aqui criticando-a, não, que eu tive oportunidade para falar de Jesus, aleluia. Não estou aqui pejorando, entende? Com muito respeito eu estou falando isso, mas eu estou dizendo o seguinte, que todo mundo lá na veia, remédio toda hora, e está Gabi lá num copinho de Bactrim, 20 miligraminha. Quando chegou no terceiro dia que ela estava assim, a médica virou e falou bem assim, vai embora com essa menina, que essa menina não precisa mais ficar aqui. Foi 2017. Aí alguém disse assim, mas vai voltar essa enfermidade. Eu falei, vai voltar por quê? Quando Jesus cura, está curado, meu amigo. Já se fazem 3 anos que o Senhor deu essa vitória para nós, e nós continuamos grato a Deus, pelo que Ele faz e pelo que Ele é, principalmente pelo que Ele é. Mas nós temos que estar preparados, muitas vezes, para dar o nosso melhor para Deus. Eu não sei porque Deus está me dando essa palavra, mas esteja preparado. Ah, Senhor, tu vai pedir meu filho? Não, não é isso que Deus não vai pedir. Fica tranquilo, não fique desesperado. Não é isso que eu estou falando. Mas qual é o seu melhor aqui nessa noite?
Na hora que você subir aqui, você que vai fazer aqui a oração hoje aqui, entrega para Deus o que você tem de melhor, tá bom? Porque Deus dá testemunho de você. Que Deus te abençoe, fique de pé em nome de Jesus.